E aí galera, aqui é a Juki. Hoje eu vou responder algumas perguntas. Eu fiz uma enquete lá no Instagram. Então se você quer participar de novas enquetes, de perguntas aí sobre hardware, de repente alguma pergunta pessoal também, podemos ter essa enquete. E se você não é por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Vamos lá então, vamos abrir aqui as perguntas. Eu vou responder as que eu achar mais legal e depois eu respondo aí individualmente para as pessoas, para todos receberem as suas respostas. Quaresma321 perguntou: qual a diferença dos modelos Intel 9900KS para o 9900KF? Vamos adicionar um aí, que é o 9900K. E então, qual que é a diferença? Se ele tiver o F, significa que ele não tem vídeo integrado. O K significa que ele é overclockável. E o S é uma versão aí super, um pouquinho, com um clock base um pouquinho maior que a versão K normal, né? Eu tô pra comprar, aliás, vamos lá. Thiago Shadow 93 perguntou: eu tô pra comprar novos fãs, não faço ideia de como escolher. Esses tempos aí eu fiz algumas compras aí de uns fãs para um amigo meu e o que eu percebi? Não tem opções sem LED. Então isso não vai ser uma opção para você, tipo, de baixar o custo, pegar fãs sem LED, porque eu ao menos não encontrei naquela época. RPM significa as rotações por minuto. Quanto maior o RPM, maior o fluxo de ar, então é bom você pegar um que tenha um RPM maior. Se você puder optar pelos modelos que tem rolamento duplo, eles vão ter uma durabilidade maior. E eu vi que os da Corsair, eles também têm alguns modelos de fãs que não fazem barulho porque são magnetismo. Então é bem legal essas opções. Realmente, assim, se você não tem um budget muito alto, você não pode escolher efetivamente. Então só fica essas dicas, coloca aí opções com RPM maior, com maior durabilidade, aí, com os rolamentos mais reforçados, ou inclusive rolamentos aí que não fazem barulho, como esses com magnetismo. Tinha uma pergunta que eu achei bem legal, peraí, deixa eu ver. Clownardes perguntou: qual placa de vídeo tu prefere me dar de presente no meu aniversário? Então, acho que a pergunta era inversa, né? Eu que tô precisando de placa, gente. Eu tenho uma 1050 Ti, por favor, né? Então eu estou aceitando, inclusive vou criar uma caixa postal só pra poder receber presente. A louca, né? Não vou fazer isso, gente. Acho demais. Tem uma pergunta aqui mais pessoal, mas eu vou ler também porque eu achei legal. Super, né? Super, porque a minha vida popstar de blogueirinha super, né? Tá super na moda. DGFer Brinker, é isso. Perguntou: hoje, nos dias atual, se não tivesse na Asus, o que você estaria focando ou no que estaria trabalhando? Antes de eu começar com essa história aí de YouTube, eu estagiava numa empresa de ERP e eu trabalhava na área de banco de dados. Acho que, assim, naquela época, né, antes de me tornar YouTuber, não sei por que eu boto aspas, acho que eu tenho uma vergonha de falar que eu sou YouTuber, mas então, antes de me tornar YouTuber, eu queria seguir nessa área. Bancos de dados, entre as coisas assim voltadas à programação, sempre foi o que eu mais gostei. Efetivamente, assim... tem uma outra pergunta também, que foi sobre se eu sou programadora, se desenvolvedora em alguma linguagem, tipo Python. Aí tinha um BI, só que a pessoa escreveu BIA. Que bonitinho. Então, não sou desenvolvedora. Eu até sei algumas coisas, aprendo algumas coisas quando a gente precisa para uso nosso, assim, daqui. Mas eu não sou desenvolvedora, não sou programadora, não sou nada. E, né, respondendo a outra pergunta, provavelmente seguiria na área de SQL, banco de dados, caso eu não fosse youtuber hoje. Mas eu acho muito mais legal falar de hardware.
Só que eu ainda não tinha descoberto uma forma legítima e legal de ganhar dinheiro falando de hardware, que sempre foi o que eu mais gostei, assim, a parte de que toca. A galera de informática sabe, né, que tem a parte que toca e a parte que xinga, né, a parte que chuta e a parte que xinga. Eu gosto mais da parte que chuta. Tá, desculpa, eu tô só conferindo se tá gravando. Gigio Vani perguntou como saber a compatibilidade entre placa-mãe, RAM, HD e placa de vídeo. Temos um vídeo aqui no canal falando sobre como escolher sua placa de vídeo. Resumindo, toda placa de vídeo entra em todo o primeiro slot PCI Express X16 de toda a placa-mãe voltada para o consumidor final. Em si, a compatibilidade da placa de vídeo só vai depender se for PCI Express 2.0, 3.0, 4.0. As 4.0 são só as Radeon novas, então isso no geral não é um problema, normalmente é 3.0. HD, eu vou adicionar aqui também SSD, tá? Os HDs, todas as placas-mãe, têm suporte a SATA 3. Supondo que você está comprando uma placa em 2019, não uma placa feita em 1990, né? Então, toda placa-mãe vai ter a porta SATA 3. Os HDs são SATA 3, os voltados para consumidor final. Obviamente, a gente tem que manter nessa mesma linha. Não me vem falar que existe o SAS. Por favor, segura a onda. Então, vamos lá. Todos os HDs têm suporte, né? São suportados pelas placas-mãe. Se você quiser colocar um SSD M2, você precisa ter o slot M2 na placa. E aí você precisa verificar se a sua placa-mãe tem esse slot. E você vai precisar ver se o SSD que você está colocando M2 é NVMe, e aí sua placa-mãe precisa ter suporte a isso. E se ele trabalha, ou no caso, né, se ele trabalha em SATA ou PCI Express X2 ou X4, sua placa-mãe também precisa ter suporte a essas tecnologias. Como que eu vejo se a minha placa tem suporte? Vai sempre no manual da placa, no site do fabricante. É ele que vai te dar as respostas, tá? Então isso tudo tem lá. E RAM. RAM em si, vamos lá, o que pode ter incompatibilidade? Se a sua placa-mãe for muito antiga, pode ser na DDR3. Se você tá com um setup mais atual, vai ser a DDR4. E a única coisa que pode não ter suporte é a frequência da memória ou algum timing aí que você queira colocar. As placas-mãe da Intel só overclockam memória, ou assim, só fazem overclock com o chipset Z. Então, se você quiser usar uma frequência maior de memória, você precisa ter o chipset Z na plataforma Intel, e a AMD, a partir da B450, você já tem suporte a alguns overclocks da RAM. E, né, de novo, vai no site do fabricante, da placa-mãe, e vai ter tudo certinho lá. Sempre tem, todos os fabricantes, tá? Uma abinha lá escrito, especificações. Aí você vai lá certinho em RAM e ele vai falar pra você quais que são as frequências que suporta. Beleza? Recomendação de SSD para comprar na Black Friday. Não sei qual que é o seu orçamento. Aliás, quem perguntou foi o Bruno DNZ87. Recomendação para SSD para comprar na Black Friday. Olha, vou ser sincera, tá? Se você tá querendo... Supondo que você guardou dinheiro, né? Estamos falando de Black Friday e tal, todo mundo sabe qual que é a data. Então, supondo que você guardou dinheiro... E se você tá querendo pegar os de low cost, assim, o que eu recomendaria? Os da Micron são muito bons, tem uma performance legal. Eu acho que eles se chamam a linha BX, que é a linha mais básica deles. Tem um preço bom e tem uma performance boa. Bom, tem os da HyperX também e... Eu acho que são os dois que estão, assim, competindo pelos melhores preços. Isso fora da Black Friday, né? Não sei se algum outro fabricante vai ter, assim, preços arrasadores. Os da Corsair, se tiverem bom preço, é bom também, porque a Corsair, assim, né, tirando esses outros fabricantes que eu falei, a Corsair tem uma política de garantia bem boa também. Então, se der algum problema... Aliás, todos os fabricantes que eu citei aqui têm uma boa garantia, uma boa política de garantia. Como escolho um monitor? A gente, acho que fez 3 vídeos sobre monitores aqui no canal. Você precisa pensar qual que é o tamanho que você quer.
Até 25 polegadas a gente, assim, acredito eu que, assim, não precisa ser mais que Full HD. A partir de 25, 27, 28, 30 polegadas, você já pode pensar em pegar um monitor de 2K. Claro, depende do orçamento, né? Se você está pensando focar em jogos de FPS e jogos que precisa de alta performance no jogo em si, pega os que têm maior quantidade de hertz, né? Consequentemente, você vai poder utilizar uma quantidade maior de frames. Sempre assim, eu acho bom, assim, na minha opinião, para jogar ter FreeSync ou G-Sync. Atualmente a NVIDIA já liberou a utilização do G-Sync, mesmo que o monitor não tenha efetivamente G-Sync nele, se ele tiver FreeSync, existe já uma chance dele funcionar. Assim, não é todos, não é 100%, mas assim, 90% funciona. Bom, aí vê a questão do preço, né? Eu não sei dizer qual que é o seu orçamento, você não colocou o seu orçamento aqui. Então é isso, eu diria, vai pelas polegadas, resolução, quantidade de hertz e garante aí que tenha uma quantidade de milissegundos legal de tempo de resposta. Isso depende do painel, mas meio que o resto vai definir o painel para você. Fernando Beltrão pergunta, vale a pena colocar um water cooler em um PC intermediário, onde mora muito quente? Cara, eu acho que vale a pena. Assim, tudo depende de se você tem a grana para investir nisso. Mas eu sempre acho que vale a pena porque o water cooler, além dele normalmente já ser mais eficiente que o cooler, supondo que seja um water cooler de 240, top daí, ele faz com que o ar gerado, aliás, o ar não, né? O calor gerado pelo processador saia dessa refrigeração normal. Então, basicamente, todo o sistema fica menos aquecido. Se você coloca um water cooler, basicamente, você tem um sistema separadinho ali para o processador, para a gestão, para o fluxo de ar do processador, fica separado do resto. Então, meio que os coolers do gabinete podem se concentrar mais nos outros dispositivos. Eu acho que vale a pena. Mas acho que a questão também de você ver qual que é a temperatura. Como ele está falando aqui que ele mora num lugar muito quente, eu sugeriria, tá? Eu acho legal. Temperaturas muito quentes acabam afetando a performance dos componentes. Dispositivos como SSD e HD a gente às vezes coloca só na gavetinha do gabinete e a gente não fica fazendo monitoramento de temperatura. Então, como a gente tem o costume de só olhar a temperatura de GPU e CPU, às vezes a gente não se liga que esses outros dispositivos podem estar tendo thermal throttling e podem estar perdendo vida útil, ainda mais sendo os dispositivos que estão com os nossos dados, né? Então, assim, acho que é sempre válido, tá? Esse tipo de upgrade é sempre muito, muito bem-vindo. Alexandre Silva, eu acho que é. FSA. Gente, muitas letras, por favor. Trina, botem 4 letras para ler. Sonho de consumo de hardware. Atualmente, meu sonho de consumo, olha só, louca, né? Eu gostaria de ter... com o pé no chão, tá? Tipo, não pedindo fazendo um orçamento de um computador de 100 mil reais, tá? Pé no chão. Eu pegaria uma Crosshair com um Ryzen 9, um water cooler de 360... E trocaria, né, botaria uma 2080 Ti, topzinha básica, e gostaria de ter um SSD M2 PCI Express 4.0. Tá bom, né? Tá bom assim. Também, tipo, memória, porque eu tenho só 16. Dá pra abrir, tipo, 5 abas no Chrome e o PC já trava, entendeu? Então, assim, um pouquinho mais, né? Uns 32 GB de RAM. Com overclock. Em 4 GHz. Tá, vamos pra próxima pergunta. Compensa esperar a 10ª geração da Intel ou comprar a 9ª geração? Quem perguntou foi o Ricardo. Gente, bota ponto no negócio. Ricardo, vai, Ricardo. Vou supor que é assim que se fala. Então, eu iria de Ryzen. É a minha opinião, desculpa. Já perdi aqui. Ed NP
pergunta: qual fica melhor, uma RTX 2080 Ti ou duas RTX 2070? Então, como ele tá falando aqui de GeForce NVIDIA, tô supondo que ele tá querendo, tá falando de um setup para jogo. Quando a gente fala de otimização aí de SLI, Crossfire X, não é uma coisa muito comum de se ver, infelizmente. Então, nesse meio aí de multi-GPU, rola muita frustração. Não adianta só você ter as duas placas se o software não sabe o que fazer com elas. Então, para isso, é necessária aí linhas de códigos extra, é necessária uma otimização pensada nisso. Então, vamos supor que 10% dos jogos que você for abrir aí vão ter suporte e 5% vão estar otimizados para usar o SLI. Será que vale a pena? Pessoalmente, ficaria com uma placa de vídeo e pegaria direto a 2080 Ti. Mas se você conhece, né, você pensou, ele tem a listinha certinha dos softwares que você vai usar. E essas aplicações, elas têm suporte e otimização perfeita para SLI, vai fundo. Agora, só tenha a ciência de que pode ser que quando você sair de um jogo para o outro, você já pode perder esse suporte, pode dar lag, pode crashar, pode dar um monte de treta. Então é isso, eu acho que essa tecnologia não tá madura o suficiente, assim, pelo preço que custa no Brasil. Talvez em outros locais aí do mundo daria, assim, pra você não perder o rim, comprar, testar e, sei lá, se não desse tão certo, você não ia ficar tão frustrado, entendeu? Porque você não vender o seu carro, seu irmão ainda tá dentro da família, sabe? Então, mais por isso. Matheus Dutra, 946, pergunta: tipos de SSD, SLC, MLC, TLC, QLC, qual a diferença? Então vamos lá, quando a gente tem a memória flash, que é a memória dos SSDs, a gente tem várias, imaginem que são vários bloquinhos, tá? Quando a gente tem, só pegando, tá? Todas as siglas são LC. A primeira é S, de single, a segunda é M, de multi, a terceira é T, de triple, e a Q, a última, né, é Q, de quad. Isso significa que cada quadrinho, cada bloquinho de memória tá ou dividido ou não. O single não tá dividido, o duplo tá dividido em dois, né, o múltiplo, ou seja, cada bloquinho pode estar dividido em 1, 2, 3 ou 4. Quanto maior essa divisão, maior a chance de dar erro. Porque imagina que você tem várias folhinhas aí, A4, e você tem que fazer o desenho, né? Você faz o desenhozinho, beleza. Se você pode apagar sempre igual, todo o desenho é uma coisa. Se você está lidando com 4 partes diferentes, é outra. Então, a tendência é, se você dividir em 4, você está apagando muito mais vezes aquele bloco, porque vários dados diferentes estão rodando aqui. E quando você tem uma memória single, significa que cada bloquinho vai ser usado uma quantidade menor de vezes. Então, a tendência é uma durabilidade maior para aquela memória. Mas, só ressaltando que essa tecnologia está ficando cada vez melhor, então não é como antigamente que você pegava em uma TLC e o negócio bugava em 2 meses. Então, assim, você precisa ver toda a estrutura do SSD, não só isso. Lembrando, né, que você tem perda de durabilidade, mas também não é o fim do mundo. Cada vez mais a gente está chegando mais longe do fim do mundo. Inclusive, os últimos SSDs que eu tenho visto são tudo TLQ. TLQ é ótimo, né? TLC. Andréu SRN pergunta: marca interfere ou o que importa é o chipset? O que importa é ser Asus. Então, gente, pode ser meio polêmico, mas assim, o que importa é a placa-mãe ter uma estrutura adequada para o que você vai usar. Você pode comprar uma A320 de uma linha específica de produtos lá que atende a sua necessidade, e você pode acabar comprando uma B450 que não tem dissipação no VRM, e aí no final das contas seu VRM fica aquecido porque você quer fazer overclock, porque o chipset em si faz overclock, só que a placa-mãe não te dá a liberdade para fazer isso porque ela superaquece. Então assim, se você está pensando em comprar uma placa
específica ali. Pensa primeiro o que você vai fazer com aquele computador. Ah, eu vou comprar uma placa-mãe para AMD que vai ter um Ryzen 7. O Ryzen 7 vai aquecer, não bota numa A320. Ah, eu quero fazer um puta de um overclock ferrado. Beleza, então você compra uma placa que tem um suporte pro overclock, que tem dissipação no overclock e de repente, né, chutando aí um budget infinito, bloca o VRM, ó, e seja feliz. O que importa em si é a estrutura da placa, não a marca ou o chipset. O chipset, obviamente, que vai dizer para você o que você pode ou não pode fazer. Ele vai te dizer as ferramentas que estarão disponíveis para você utilizar. E, e de repente, qual que vai estar disponível e qual que bloqueia a outra, né? Porque o chipset diz a quantidade de vias PCI Express. Mas em si a placa, a marca em si, ela não diz muita coisa. Porque você pode pegar uma placa da Asus, da linha Prime, que vai ser inferior a uma outra marca lá que tá super mega entusiasta. Então, depende. Depende da placa em si e não da marca. Então é isso, galera. Se vocês querem participar das próximas enquetes, me sigam lá no Instagram, @JukeDragon. Lembrem-se também que tem o nosso canal de jogos, Multicore Games, e nos segue nas redes sociais, vão estar aqui embaixo da descrição ou no primeiro comentário. Não sei, acho que no comentário fixado. E é isso. Eu vou ficando por aqui, espero ter tirado aí as dúvidas de vocês e até a próxima.